Olá, nós vamos iniciar hoje a segunda parte da disciplina Metodologia Científica, apresentando aula sobre o artigo científico. Para relembrar algumas informações institucionais, a prova 2, a segunda prova dessa disciplina vai ser feita dia 24/9, na próxima semana, na quinta-feira da próxima semana. Vão ser 10 questões pelo Google Formulário. A nota média da prova, da avaliação 2, será composta pelos fóruns de hoje em diante, pelas tarefas de hoje em diante, pelo artigo científico que vocês têm que escrever, que vai valer 2 pontos, e pela prova, que vai valer 5 pontos. Da nossa prova vai ser dia 24, no último dia do nosso encontro. Aquele aluno que, ao obter uma média abaixo de 7, estará de exame final e a prova será dia 2 de outubro. Então, você tem aqui o calendário para que você possa ver que no dia 24 de setembro, quinta-feira, vai ser, conforme o calendário da instituição, aqui a segunda disciplina, dia 24/9, a prova 2. E quem ficar de exame vai fazer no dia 2 de outubro, que está aqui no nosso calendário. Não esqueça de olhar esse calendário toda vez, para que você possa ver exatamente o que está acontecendo com a parte acadêmica na Faculdade Top. E hoje nós vamos ver, então, algumas modalidades de conhecimento. Temos o senso comum, que é um conhecimento baseado na experiência, que não passa por críticas, que o que vale é a opinião de quem está vendo, e essa pessoa não faz inter-relação, relaciona o fato que ela vê com outros fatos, futuros ou passados. Por isso, o senso comum ele tem como característica ser empírico, ingênuo, subjetivo e fragmentário. O conhecimento teológico é o conhecimento religioso, que se fundamenta na fé. E por isso ele é valorativo, porque ele impõe determinados valores, determinadas condutas para que a população possa seguir. Temos também o conhecimento filosófico, que é aquele conhecimento que vai refletir sobre a realidade, que vai criticar os conhecimentos e as práticas já institucionalizadas. Na sequência, nós temos que falar um pouco sobre o trabalho de conclusão de curso e quais são os tipos de trabalhos para concluir o curso que normalmente as universidades ofertam. Então, o TCC, trabalho de conclusão de curso, é um texto que você escreve sobre um determinado assunto que você quer conhecer ou sobre uma determinada situação problemática que você quer resolver. Esse TCC, a natureza dele pode ser prático, porque o resultado você vai aplicar no seu dia a dia, teórico, porque você vai fazer somente uma síntese, uma análise do que já foi escrito. Você pode, através do TCC, ampliar os conhecimentos daquilo que já foi estudado, contestando os resultados ou melhorando os resultados, ou então apresentar uma inovação, um produto novo, um serviço novo, uma tecnologia nova para colocar no mercado. E o TCC, ou seja, o trabalho para concluir um curso de ensino superior, pode ser no formato de um artigo, monografia, livro ou relatório técnico, ou outros que a própria instituição achar mais conveniente. No nosso caso, da Faculdade Top, o nosso trabalho para concluir o curso é no formato de um artigo. Por isso, nós temos que aprender a escrever um artigo, ou pelo menos saber a estrutura do artigo. Então, o que é artigo? Artigo é uma publicação que você vai realizar sobre um determinado assunto que você estudou ou sobre uma determinada situação problemática que você também analisou e escreveu sobre ela. Esse artigo ele tem uma estrutura, ele tem que ter o título, autor, resumo, palavras-chave, introdução, desenvolvimento, metodologia, resultados, conclusão e as referências. A resenha é um outro trabalho que pode ser solicitado como de conclusão de curso, porque a resenha é quando você faz uma análise de uma determinada obra, quando você avalia um livro ou quando você avalia um filme. E ele surge, essa resenha vai surgir, esse seu texto vai surgir a partir do momento em que você leu de forma detalhada essa obra ou que você viu de forma mais aprofundada esse filme. O máximo de páginas de uma resenha são 3 páginas. Um outro trabalho que você pode fazer no final de conclusão de um curso é a monografia, que é um texto, é uma grafia, um texto escrito por uma mão só. É um texto que você vai abordar um único assunto ou uma situação problemática. E essa monografia ele divide em 3 partes.
o que vem antes do texto, o que é o texto e o que vem depois do texto. Na parte pré-textual é a capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, lista de ilustrações e sumário. Lembrando que epígrafe são pensamentos que você pode colocar dentro do seu trabalho. Ilustrações são gráficos, tabelas, quadros, fotografias. A parte textual ela é dividida na introdução, desenvolvimento e na conclusão. E depois do texto, a gente pode colocar o apêndice ou o anexo. O apêndice é o que você criou, o anexo é o que você copiou e juntou, as referências bibliográficas, que é a relação de obras consultadas, e o glossário, que é um mini dicionário do seu trabalho, explicando determinadas palavras técnicas que você descreveu no seu texto. E se você deseja dar sequência no processo educacional, então aqui tem as etapas do processo da educação. Primeiro a gente faz educação infantil, depois a gente faz educação básica, depois a gente estuda e faz os anos do ensino médio, aí a gente vai para uma faculdade, uma universidade, que é o ensino superior, que nós podemos ficar de 2 até 6 anos. E no final do curso a gente vai fazer um trabalho de conclusão de curso. Depois disso a gente pode fazer uma especialização de 1 ano, ao final desse curso a gente vai escrever uma monografia ou artigo. Depois a gente vai fazer um outro curso chamado mestrado, que é até 4 anos para concluir esse curso, e o final, o trabalho de conclusão de curso dele é uma dissertação. Depois temos o doutorado, que também vai até 4 anos, e o trabalho final de conclusão de curso é uma tese. E depois temos o pós-doutorado, que você estuda durante 6 meses, e depois você tem que escrever uma obra inédita, por exemplo, um livro. Então, essas são as fases do processo educativo para alguém que deseja concluir todas as etapas. E o artigo científico? Então, o artigo científico é um texto que você vai escrever apresentando os resultados de uma pesquisa que você realizou. E ele tem muito vínculo com o projeto. Por isso, quando você faz um projeto bem feito, você tem um artigo já praticamente bem montado. 80% do seu artigo está escrito. Por quê? Porque alguns elementos do seu projeto você vai levar para o seu artigo. Outros elementos do projeto você simplesmente vai descartar, jogar fora e vai substituir por outros do artigo. Então, a capa do projeto vai se transformar em título da sua pesquisa e o nome do autor. A contracapa vai se transformar num resumo. O sumário vai se transformar nas palavras-chave. Tema, problema, objetivo e justificativa vai ser chamado agora de introdução. Referencial teórico continua o mesmo, referencial teórico, a metodologia continua a mesma, o cronograma vai ser substituído pelo capítulo chamado resultado, o orçamento vai ser substituído pelo capítulo chamado considerações finais, e as referências do projeto poderá ser levado para referências do artigo. E aí nós podemos ver um modelo lá, eu coloquei 4 modelos na plataforma, para que você possa observar a sequência do artigo. Lembrando que você tem que responder o fórum, as tarefas dessa disciplina, responder a enquete, começar a executar o seu projeto de pesquisa e preencher a tabela do próximo slide. Quando você começar a preencher essa tabela, você já está iniciando a escrita do seu artigo científico, que tem que começar pelo título da sua pesquisa, o seu nome na sequência, depois vem a introdução. Dentro da introdução, você vai ter que colocar o tema, o problema, o objetivo e a justificativa que estava lá no seu projeto. Aí vem um capítulo de revisão de literatura, que é o mesmo que estava lá no seu projeto, revisão referencial teórico. Aí vem a metodologia, que é a mesma que estava no seu projeto, só que os verbos agora é do passado, porque você já executou o projeto, você já está apresentando os resultados. Então, quando você começar a preencher essa sequência com esses textos, significa que você está começando a escrever já o seu artigo científico, que deve ser entregue no dia da prova 2, que será no dia 24/9. Assim, nós encerramos, então, a nossa, finalizamos a nossa parte teórica, para que nós possamos, então, entrar, para que você possa ver um modelo de um artigo científico. Aguardamos vocês lá na plataforma para consultas futuras.